Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, pessoal! Hoje o podcast Acessando Lucília já está em ritmo de carnaval. E abram alas na passarela da acessibilidade, que a inclusão vai tomar conta do nosso programa hoje. E para conversar sobre a folia inclusiva, que é a pauta do nosso episódio de hoje, eu vou receber aqui dois queridos, o Paul Davis, que é o presidente da Embaixadores da Alegria, a primeira escola de samba, a primeira e única escola de samba no mundo voltada para pessoas com deficiência. E Renata Carvalho, musa do Boitatá, foliona, de primeira linha. Eu vou me descrever, depois vocês descrevem para as pessoas que estão nos ouvindo conseguirem nos visualizar. Né? Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos. Hoje eu estou paramentada para o carnaval, com arco com detalhes amarelo, vermelho, com brinco amarelo, um óculos de aro fino, minha boca é fina, meu nariz é fino, e eu estou com uma blusa amarela também, bem estampadinha, em ritmo de carnaval. Então, vamos apresentar os nossos convidados. Renatinha, bom ter você por aqui, se descreva para o público. Sim, olá, gente, boa noite. Muito bom estar aqui, Lu. Muito obrigada antecipadamente pelo convite. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, mais ou menos da altura do ombro. Uso óculos, meu óculos tem armação azul. Estou com o cabelo solto e uma flor rosa na cabeça, vestindo um vestido todo estampado com que parece uma mata, umas flores, algo do tipo. Muito bom. E Paul Davis, direto da Chapada dos Veadeiros. Olha que luxo. Pois Lu. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Descrição quem eu sou. Meu Deus do céu. Eu sou extremamente branco, quase rosa por causa do sol. E cabelos antigamente castanhos, mas hoje em dia são mais brancos e bem mais claros. Pele, obviamente, branco e estou com uma camisa verde. E é uma honra estar com vocês aqui para falar sobre a nossa querida Embaixadores. Pois é, então vamos começar. Renatinha, como é que começou a sua história de amor com o carnaval, que hoje culmina sendo musa do bloco Cordão do Boitatá? Olha, Lu, começou lá atrás, indo aos bailinhos, crianças, esses bailinhos infantis. Um tempo depois, começou a ter, na Sapucaí, o setor 13, aquela parte de acessibilidade. E aí, logo ali eu comecei a ir. Eu era bem novinha, eu devia ter tipo uns 10 anos. E mais ou menos dos 10 aos 20 e pouquinhos, todos os anos eu estava lá. Meu carnaval era para ir para ver os desfiles da Sapucaí. Sábado, domingo, segunda e sábado. Literalmente era para isso. Tempos depois, experimentei carnaval em Minas, gostei, mas senti falta do samba. E aí, há cerca de 10 anos atrás, já começando a ficar mais forte o carnaval de rua aqui no Rio, um ano estava num bloco aqui em Niterói, que eu gostava muito, o Bloquete, que na época era bem grande aqui, e ali eu soube que ia ter o Boitatá no dia seguinte. E um grupo de amigas ia e eu fui junto. Fui o primeiro ano, gostei. No segundo ano, eu falei, quer saber? Vai ser ele, eu vou amanhã. E fui. Aí é que aconteceu a minha grande surpresa. Porque eu não me ligava em fantasia. No máximo eu colocava um acessório, alguma coisa do tipo.
Mas aí, no meio do bloco, alguém pediu para tirar uma foto, que, por acaso, é essa que você colocou no post. Mulher Maravilha. A própria, de Mulher Maravilha. E ali, tirei aquela foto, passaram uns dias, esse era o domingo de pré-carnaval, porque o Boitatá sai no domingo de pré e de carnaval. E aí, no meio da semana, estou eu no trabalho, de repente me liga alguém, falando que eu estava sendo convidada para ser a musa do bloco. O que foi uma surpresa e uma felicidade, enfim, tudo junto. E isso, claro, fez a paixão ir aumentando mais e mais e mais e mais. E desde 2014, então, sou a musa, o que fez o Boitatá virar literalmente o meu cordão do coração. E então, assim, meu ano é pautado, junto com o meu aniversário e outras datas festivas, o domingo de pré-carnaval e o domingo de carnaval são do Boitatá. Esses ninguém me tira. E, junto com isso, de uns aninhos para cá, decidi eu voltar para Sapucaí também. Que é uma outra história. Sim, esse ano eu vou estar na São Clemente. 2018. Também saí na São Clemente e na Grande Rio, enfim. Tem um namorinho com a Sapucaí também, que é uma outra história, mas que eu super curto. E não só o dia em si, né? Mas todo pré-carnaval. Não é à toa, né? O nosso carnaval então, aqui já o samba está nas rodas. O samba roda de samba, né? E não sai mais, né? Bom, e a sua história? Eu sei que você tem amor à primeira vista com o carnaval. Como é que um inglês, nascido em Londres, se apaixonou pelo samba e pela escola, criou uma escola que já está há tanto tempo aí no carnaval carioca fazendo a diferença? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Vai ter que ser pouquinho, senão eu vou ficar aqui conversando horas e horas e horas. Mas eu cheguei no Rio e, como qualquer gringo, eu fui na Sapucaí. Tinha acabado de abrir, acho que foi em 84, 83, não me lembro quando. E eu me apaixonei à primeira vista. Obviamente não entendi nada, porque era tudo em português, não falava português. Mas só o espetáculo em si, de ver as pessoas... eu não sabia que cada escola contava uma história, um enredo, mas só pelo ritmo das baterias e as fantasias, eu me apaixonei. E aí comecei a desfilar em todos, né? Todo carnaval, e desfilava numa escola. Comecei desfilando durante 5 anos na Beija-Flor, com amigos. Depois eu emigrei para outras escolas. E os últimos anos de vida de escola de grande porte, de grupo especial, eu desfilei, eu tive uma aula na Viradouro, durante 4 anos também. E foi ali que, na verdade, que nasceu essa ideia da embaixadores. Eu estava com uma aula e estava fechando com o então presidente, que infelizmente faleceu, o Monassa, de fazer uma aula inclusiva, no estilo da Portela e da tradição, que também naquela época tinha uma aula inclusiva. Só que, infelizmente, ele faleceu e a ideia também faleceu junto a ele. E aí eu fiquei pensando, bom, o que eu posso fazer agora? E isso foi bem no início dos anos 2000. E na época, eu continuava, obviamente, no Viradouro, e durante o desfile normal das escolas, de domingo e segunda-feira, e desfile dos campeãs, eu fui ajudar um casal de aposentados de trocar um step de pneu, né? E aí foi ali que eu dei um problema na minha coluna. Aí eu fiquei um bom tempo com hernia de disco. Uma dor bem insuportável. Mas quando eu assisti a Viradouro desfilando no sábado dos campeões da televisão, extremamente triste que eu não podia participar, porque desfile dos campeões para mim, o desfile mais gostoso, né? Porque você já ficou em primeiro, terceiro lugar, etc, etc. Então é festa total. E eu não pude desfilar. E pensei, bom, como deveria ser para pessoa com deficiência? Eles não têm como desfilar.
Isso foi naquela época, né? Hoje em dia é um pouquinho mais rígido, né? Com pontuação e aonde você vai tirar pontos e colocar pontos. Aí eu pensei, bom, deve ser legal criar uma escola de samba para pessoas que têm algum tipo de deficiência. E durante muito tempo eu pensava nessa ideia, e quando a ideia estava quase morrendo, né, eu encontrei com Caio Leitão, que hoje é o presidente, eu sou presidente de honra, e juntos a gente montou a ideia mesmo. Comigo foi um sonho, mas obviamente sem alguém para ajudar, algumas vezes o sonho não vai para frente. Não estava indo para frente, na verdade estava quase também morrendo. E aí juntos a gente começou a pensar em como deveria ser uma escola de samba para pessoas com deficiência. Naquela época a gente focava mais com pessoas com deficiências mais físicas do que intelectuais. E em 2006, finalmente, a gente lançou nosso estatuto. E em 2008, através de pressão em cima do então prefeito César Maia, a gente fez nosso primeiro desfile, que foi hoje deve ser o que? A Série A, que desfila no sábado. Então, em 2008, foi nosso primeiro desfile. Aí a gente está na Sapucaí desde então, menos ano retrasado por causa de Covid. Então, este ano vai ser o 16º ano que a gente vai entrar na Sapucaí com cerca de 1.400, 1.500 pessoas. Oh, maravilha. Renatinha, e qual a importância de uma mulher cadeirante ser musa do cordão do Boitatá? Como é que essa notícia, como é que essa sedução aconteceu? Como é que as pessoas, quando veem você e quando você malabariza nas suas rodas mágicas, como é que foi essa interação com o público? Você sofreu capacitismo? Olha, Lu, de verdade, eu acho que se eu sofri algum dia, de uma forma geral, eu não me lembro. Pela minha criação, enfim, pelo meio que eu sempre vivi muito dentro de grupos diversos, não necessariamente de pessoas com deficiência. Então, desde a escola que eu estudei, os meus amigos, consequentemente, enfim. E para o próprio Boitatá, a primeira vez que eu fui porque eu fui, assim como eu ia nos outros blocos. E foi, imagina, primeiro que foi uma surpresa total. Depois, que eu não sabia, e só fui descobrir pela matéria que saiu no jornal, que eles nunca tinham tido uma musa. E essa história eu vim saber só esse ano, que eles tinham meio que uma pressão, porque era como se um bloco tivesse que ter uma musa, e eles até então não tinham achado. Imagina a minha felicidade em saber que eles viram em mim essa pessoa. E é muito, de verdade, é muito, muito, muito bom ver, porque lá dentro e nos outros que eu acabo indo, porque a gente não consegue ficar em um só, essa integração e essa inclusão, enfim, no fim das contas, é todo mundo um só. Tem uma pessoa ou outra que até chega não sabendo muito como interagir, enfim. Tem, mas isso tem em tudo quanto é lugar. Mas dentro do bloco, imagina, me sinto super, super acolhida, super, super inclusa. E eu vou experimentando, né? Aqui no Rio, então, que o carnaval de rua é cada vez mais forte, o Boitatá, além de ser o meu cordão do coração e que me dá esse prazer gigante, a ponto de domingo agora eu acordei 3 horas da manhã para ficar pronta e feliz da vida. Então ia começar às 6 e eu faço uma produção para lá. E faço feliz e faço quantas vezes forem necessárias. Mas é isso, assim, eu sinto que ali
eu não sou a cadeirante, eu sou a Renata. Isso para mim é... E assim como, claro, existe uma proteção? Existe, não vou dizer que não existe. Principalmente porque, por exemplo, nesse domingo de pré-carnaval é o cortejo. E andar dentro da corda, na rua, no empurra-empurra, tem uma proteção. Mas assim como tem essa proteção em mim, tem a proteção para os músicos, para os pernaltas, para as crianças, enfim, para as baianas. Logo, não é uma proteção exclusiva. Então, assim, isso para mim torna mais legal ainda a história. De saber que eu sou ali mais uma pessoa e de, imagina, levar aquela faixa no meu coração escrito Musa do Boitatá. Paul, eu acredito que você também convive com uma diversidade que você nunca tinha visto, né? Você começou ali timidamente, alguns anos atrás, e hoje cresceu. Eu já fui 3 vezes, esse ano pretendo ir de novo no desfile. Que bom, bem-vinda. Que eu sou cadeirante também. Esqueci de falar no início, a gente esqueceu, né? A Renata, não sei se falou que é cadeirante. Eu acabei não falando. Mas assim, eu sempre falo. E como é que foi? Como é que é colocar 1.600 pessoas na avenida num sábado pós-carnaval? Como é que a escola se mantém? Você tem apoio? Você tem patrocinador? Eu sei que várias vezes a escola quase não desfilou por falta de patrocinadores, né, Paul? Na verdade, a palavra que descreve bem é milagre. É milagre que a gente todo ano consegue desfilar. Eu acho que tem também um certo descaso em relação a gente. Eu não sei se é pelo fato que a gente tem uma escola voltada às pessoas com deficiência. Eu não sei qual é o problema de não apoiar. Porque quando as pessoas conhecem embaixadores, eu acho que a grande maioria se apaixona pelo conceito, pelo projeto, pela escola, pelas pessoas que desfilam. Então, é muito difícil, porque eu acho que a palavra pessoa com deficiência já é uma coisa traz tanta negatividade, né? Deficiente. Então, muitas vezes, quando você vai apresentar o projeto no papel, é um desafio muito grande, porque uma escola de samba voltada para pessoas com deficiência. Então, muitas pessoas têm uma limitação de olhar além do sentido da palavra. Então, é difícil para a gente. A gente já conseguiu, durante vários anos, através também da Lei Rouanet, bastante apoio fantástico através dos caminhões MAN da Volkswagen, que foi bem no início. Então, a gente tipo, nasceu na Sapucaí no sábado, 4, 5 horas da tarde, com uma camiseta branca, com logotipo. E em 2012, 4 anos depois, a gente desfilou com 2.200 pessoas e 2 carros alegóricos, porque a gente conseguiu apoio através da Lei Rouanet e uma empresa que acreditava em nossa potência. Infelizmente, de lá para cá, não conseguimos esse tipo de apoio financeiro, né? Mas eu acredito que este ano vai ser a virada da escola. Eu sinto que as pessoas estão, aos poucos, olhando para a gente com mais cuidado, com mais carinho. E eu acho que o mundo depois, pós-Covid, apesar que tem um sistema meio tipo, estou olhando só para o meu umbigo, mas eu acho que as pessoas estão começando a ter mais empatia com as pessoas que talvez tenham uma deficiência ou talvez tenham algum tipo de desafio. Então, eu sinto que este ano vai ser uma nova caminhada para embaixadores. Renatinha, quando a gente fala de acessibilidade para pessoas com deficiência, a gente ainda anda a passos curtos, né? Mas a gente já tem algumas iniciativas bem interessantes, como você falou, a Frisa 13, lá, que é o setor acessível da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, alguns blocos no Rio, como Senta que eu empurro e Niterói me empurra que eu ando, que infelizmente esse ano não vai ter. Assim, são algumas iniciativas. Não vai ter, infelizmente. A gente tem um bloco ótimo aqui, né, Renata?
Maravilhoso! Não vai ter porque eles ainda estão com medo da Covid, muitas pessoas idosas e pessoas com comorbidades, e aí o pessoal da organização achou melhor esperar um pouco. Então, assim, são iniciativas isoladas, né? Que não tem muito respaldo público, né? E, por exemplo, o setor acessível é lá no 13, lá no final da dispersão. Então, assim, até quando que a gente vai sempre ficar no final da fila? O que pode ser feito, Renatinha, para que a nossa frisa, tanto na hora de assistir, como as nossas rodas nas comissões de frente, possam efetivamente estar incluídos, não só no carnaval, mas como na sociedade em geral? Olha, Lu, eu acredito, eu acho que desde que eu me dei conta como cadeirante, já que eu ando de cadeira desde 4 anos de idade. Então, eu cresci sentada, eu fui me entendendo sentada na vida, e hoje, do alto dos meus 40, eu vejo, pelo menos na minha cabeça, eu acho que quanto mais incluso e integrado mesmo tiver, melhor. Eu acho que as iniciativas, todas elas são importantes. E acho mesmo. Mas eu vejo, por exemplo, pegando um outro exemplo, a Orquestra Voadora, que é um bloco bem grande aqui do Rio, tem um projeto de inclusão para pessoas de todas as deficiências lá dentro. Eu, quando comecei a desfilar na tradição, lá atrás, que tinha uma aula de pessoas com deficiência. Eu adoro essas iniciativas, mas para mim o mais legal mesmo é quando eu começo a ver isso extrapolando. Por exemplo, esse ano, que eu estou de novo na São Clemente, talvez tenha um outro cadeirante comigo, mas fato é que, assim, eu sei que eu estou sendo um desafio para eles, porque eles sempre ficam com aquela pergunta e aquela responsabilidade, como é que eu vou fazer? Só que aí é que tá, que eu acho que faz toda a diferença, é porque, assim, eu acho que o grande monstrinho em relação ao nome pessoa com deficiência mora no desconhecimento. Eu acho que quando a gente passa a conviver um pouquinho, e conhecer um pouquinho mais, a gente começa a ver que são pessoas que têm facilidades e dificuldades que nem todo mundo. Ok, algumas mais específicas, mais aparentes, pode ser que sim, mas que tem formas de interagir, de resolver suas vidas que funcionam tão bem quanto. Então, eu acho que o caminho continua sendo essas duas vias. Uma, essas ações mais específicas no sentido de grupos específicos para pessoas com deficiência. Eu acho super importante. Mas eu também acho importante ir para outros lugares não só exclusivos. Porque se sair da exclusividade, eu acho que é sair da exclusão de alguma forma. E, voltando para Sapucaí, né, eu tenho uma coisa que eu acredito em relação à acessibilidade de uma forma geral, é que a acessibilidade não é para mim, não é para você, não é para o povo. É para todo mundo. Acessibilidade significa ter acesso a. E eu acho que o nosso caminho deve ser sempre vou porque eu quero ou não quero. Ou não porque eu posso ou não posso. E a gente ainda está no eu posso ou não posso. Então, assim, a Sapucaí só tem o setor 13 acessível. Os cinemas só tem aqueles lugares específicos. Enfim, os lugares de uma forma geral. Eu acho que quando as pessoas entenderem que a acessibilidade não é para mim que sou cadeirante, para você que é cadeirante,
para alguém que é cego ou surdo ou tem uma outra deficiência, as coisas vão começar a ficar melhores. E ok, eu acho que a passos curtinhos, mas eu acho que a gente está indo. Como você falou, antes, e o Paul também, antes era uma ala na tradição, uma ala na Portela, hoje é uma escola, hoje é um bloco, hoje são blocos, já são avenidas que abrem para que nós possamos passar com nossas rodinhas, com nossas bengalas, com nossos cães guia e também com nossos aparelhos auditivos ou com nossos intérpretes. E eu acho que a diversidade ela é muito rica, né, Paul? Você tem sentido isso? E eu vejo a cada ano a Embaixadores ela vai aumentando o número de pessoas e com diferentes impedimentos. Eu prefiro falar impedimento que deficiência, né? Desculpe, Du, te interromper. Eu concordo, também concordo tudo que a Renata também falou. Como eu falei, a gente começou, porque, na verdade, quando o ICAE começou a ideia mesmo de uma escola, a gente não sabia, vamos dizer, os sabores diferentes de deficiência. A gente tinha focado, mais ou menos, no símbolo de cadeirante, que é o símbolo mundial, que significa que a pessoa que tem uma deficiência. Então, os primeiros anos, a gente focou mais nessa área. Hoje em dia, a gente virou basicamente o Arca de Noé, de até pessoas que sofreram problemas na hora de fazer uma operação cirúrgica e saem com algum tipo de deficiência. A gente tem pessoas com câncer, a gente tem várias coisas dentro da própria Embaixadores. E isso que é gostoso, porque é um desafio para quem vai montar a escola. Eu espero que um dia a gente volte a ter fantasia, mas de ser diferente, realmente é muito mais gostoso, é um desafio para a gente. Então, a gente vê, por exemplo, no Carnaval, as pessoas com deficiência não têm muito espaço, porque é complicado para a pessoa que não tem deficiência chegar na Sapucaí. Se sai do Central, atravessa Presidente Vargas, o paralelepípedo é muito alto, você pode realmente subir em poucos lugares. Se chover, já era. Se chover depois do desfile, nossa, vira um lago. Não é culpa de quem desenvolveu a Sapucaí, mas naquela época tinha poucos lugares para colocar, né? Mas o acesso para a pessoa que não tem deficiência já é um desafio muito grande. Então, por exemplo, no ano passado, quando o Carnaval foi remarcado de fevereiro para abril, no dia do desfile caiu uma chuva quase bíblica durante o dia inteiro. Também a Covid ainda estava no ar. Então, a gente desfilou com quase menos que 400 pessoas, porque as pessoas não conseguiram chegar lá. E também, obviamente, tinha medo de pegar o Covid. Mas é um desafio. Uma coisa, é o maior espetáculo da Terra, mas na volta da Sapucaí não é fácil. É cheio de buraco e escuro. Então, tem um palco incrível, mas para chegar, algumas vezes, é meio complicado. O Antônio colocou aí na tela um pouquinho do enredo desse ano, né? Esse ano, vocês trazem o luxuoso samba enredo de Moacir Luz, né? A Alegria tem 7 letras, o Moacir Luz é um dos maiores compositores. E até o Ito Meirelles também, que é outra personalidade do samba, ajudou na gravação, né? O Antônio vai estar passando aí na tela, para quem não enxerga, né? O logo em azul e branco da escola, né? E aí também vai falar de numerologia, né? Está falando aí dos 16 anos, né, do desfile da escola. Na verdade, o enredo apareceu na minha cabeça mais do que um ano atrás. Eu estava desenvolvendo o enredo do ano passado, que foi sobre alegria, que é a nossa cara, e eu tive um sonho quase de cinema, onde a noite inteira eu recebi, tipo, perdão, você tem que fazer um enredo sobre 7. Bom, mas o que é o 7? Aí no dia seguinte, quando eu acordei,
eu comecei a pesquisar, e o número 7 está em tudo. A gente tem 7 mares, 7 planetas, 7 chakras, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, que vai ser a bateria, 7 arcanjos. É impressionante. E aí, de repente, quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, sei lá, um sinal do além, porque tudo encaixou. Vai ser nosso 16º desfile, 1 mais 6 dá 7. A gente vai desfilando 25/02/2023, dá 7. Embaixadores da Alegria é 21, é 3 vezes maior 7. Então, é uma coisa realmente interessantíssima. Você pode falar Sim, eu queria criar uma coisa... Escreve aí para o pessoal que não enxerga, uma noção. Então, na verdade, é meio complicado fazer a descrição, porque para a pessoa que enxerga tão bem, porque tem muitos elementos ali, mas eu vou tentar fazer de uma maneira fácil para entender. Quando eu pesquisei, a parte mais forte do número 7 é a parte espiritual, religiosa. E eu queria criar uma imagem religiosa em cima disso. Então, eu desenhei essa imagem, eu criei essa imagem, que é como se fosse uma Santa Maria da Alegria, que é a gente, né? Embaixadores da Alegria. E eu queria fazer uma coroa, então o que eu queria? Eu queria uma Maria que tem uma personalidade típica brasileira, eu queria colocar uma mulher negra, e eu queria colocar uma coroa que significava e juntasse todos os elementos do número 7. Então, ela tem uma coroa dourada, e com 7 raios, como se fossem 7 raios do sol, e aí em cada raio tem um símbolo que representa os planetas, os 7 pedras preciosas, os 7 chakras, e ela tem uma coroa, tem uma coisa de rosas, 7 rosas também na frente da coroa. Então, é interessante essa coroa, porque uma pessoa pode olhar e achar várias dicas de numerologia 7 ali. Então, as camisas vão repetir essa imagem, mas, obviamente, a gente vai ter 7 alas, e cada ala vai ter uma cor do arco-íris, né? Então, começa com vermelho, vai para laranja, amarelo, e aí vai indo. Então, tudo da escola este ano, do desfile, é ligado com 7. A bateria, como eu falei, vai ser os 7 notas musicais. E a comissão de frente, que a gente vai ter uma comissão nova este ano, porque também é um desafio para juntar pessoas com e sem deficiência em grupo de dança. A gente já passou por vários grupos incríveis. E este ano a gente vai ter um grupo novo, e quando eu liguei para a pessoa que é responsável pelo grupo, a Tairine, ela falou que o grupo dela tem 7 componentes, olha só. Então, tudo encaixou muito bem, e aí pensei, bom, como a gente vai fazer um samba enredo, que normalmente todo ano a gente tem compositores da escola, nos últimos anos sem poder feijoada para fazer festival de sambas, para escolher o samba. Então, sem isso, nos últimos anos, eu escolhi, a gente fez o enredo, e aí eu falei com compositores interessados em fazer o enredo, o samba enredo, e todos fizeram. E este ano, eu queria fazer uma coisa nova. E aí, eu tenho vários ídolos do mundo do samba, que eu sigo, obviamente, e o Moacir Luiz é um deles. Paulo, eu vou te cortar rapidinho, porque claro. A gente tem que fazer um intervalo. Na volta, você continua falando e fala também dessas maravilhas do pecado espiritual, da religiosidade, desse círculo místico que envolve o desfile da Embaixadores. Rapidinho, a gente vai falar um pouquinho da rádio, que é uma rádio da classe trabalhadora, sem fins lucrativos, e que também não tem anúncio, e a gente vive de contribuições dos nossos ouvintes. Rapidinho, e a gente volta já, tá bom? Ótimo, tá bom, já obrigado. Voltamos, Renatinha. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos.
Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CL Web Rádio. apoia.se/CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Então, voltamos aqui o bate-papo com Renata Carvalho e Paul Davis, a musa do Boitatá e o presidente de honra da Embaixadores da Alegria. A gente está falando de carnaval, de inclusão, de acessibilidade, de alegria. Antônio, você consegue colocar para a gente um pouquinho da gravação do samba, que aí depois o Paul continua a explicar um pouquinho mais desse enredo? A gente vai tentar colocar aqui. Vamos lá. Antes tem aí a foto da Renata no desfile do Cordão do Boitatá no domingo, né? E a gente não pôde colocar a gravação toda por questões de direito autoral. A Renata está aí. E tem também aí a letra do samba da Embaixadores da Alegria. Se a gente conseguir... eu iria oferecer, Lu, para cantar, mas também acho que vou afastar muita gente, com a minha voz é muito ruim. Ótimo, não. Mas tá não. Embaixadores da Alegria! Escola do meu coração de vocês também! Segura, marimba! Caramba! De uma semana tem 7 dias, aos 7 arcanjos eu pediria. Agora! Sei que nesse peito caberia embaixadores da Alegria. Vambora! Sei que nesse peito caberia embaixadores da Alegria. Alegria tem 7 letras. Amigo bom, são 7 de carnaval lindo. Eu tô doido, eu vou chorar, que nós somos. Que honra, que honra, que honra. 7 é a camisa do Maravilhosa letra, não precisou nem de você cantar, Paul. Agora eu quero saber da Renatinha. Que emoção te traz essa história da Embaixadores, esse caso do 7? Que emoção te traz? Então, Lu, só antes, uma pequena correção. Essa foto que eu te mandei, que, aliás, foi uma outra estreia desse ano, e para mim foi uma surpresa muito legal, foi no Céu na Terra. E o Céu na Terra, ele sai em Santa Teresa, que é um bairro que é aqui do Rio, que até então eu ficava assim, impossível por causa das ladeiras. E para mim a surpresa foi mega tranquilo, é cheio, é quente, etc. Mas de verdade, assim, quebrei todos os meus preconceitos quanto a ir pular carnaval em Santa Teresa. Mas voltando, eu sou uma pessoa holística, mística, enfim, o nome que se queira dar. E, para mim, o número 7 imagina, tem muitos significados, assim. Tem a questão de fechar um ciclo, tem a questão de... Eu estudo e estudei durante mais tempo a questão da energia, então
dos 7 chakras, principalmente do 7º, que é aquele que é o que mais liga a gente ao universo, né? E de verdade, enquanto o Paul falava, eu fiquei ligando aqui na minha cabeça, nunca tinha pensado em tantos significados para o número 7. De verdade, já gostei mais ainda. Que bom, fico feliz, porque, na verdade, eu acredito que, não que Embaixadores não é uma grande escola, claro que a gente já desfila nos campeões, sem passar pela jogadores, né? Mas quando eu pensei no enredo, eu pesquisei o enredo, eu pensei, meu Deus, eu podia colocar 7 grandes carros alegóricos, apesar de você não pode colocar mais 7, mas um enredo tão rico, tão grande, para uma escola tipo o Beija-Flor, que investe milhões e milhões, é uma coisa extremamente rica. Origem de 7 vidas de gato, que vem de Maomé, é extremamente rico. Então, como eu falei, na parte religiosa, espiritual, é extremamente importante. 7 ciclos da vida, inclusive no desenho, do que você colocou no início, onde tem a Nossa Santa Maria da Alegria, ela tem os 7 ciclos da vida no peito dela. E aí no centro mesmo, que é o 7º ciclo, é o logotipo da Embaixadores. Maravilhoso. A gente tem alguns comentários aí dos ouvintes. Antônio, pode colocar? Por favor. Tem aí, acho que Silvana Louro. Silvana, meu Deus do céu, que parceira, que mulher incrível. Ela tem um projeto sensacional. Nossa Senhora, Antes da Silvana, tem aí o Fabrício falando sensacional. Fabrício, sua verdade. Ele fez uma pergunta também, uma provocação para a Renatinha. Mas vem logo. Silvana está falando boa tarde. Silvana é da Equal Moda Inclusiva, aqui da nossa cidade de Niterói. Sensacional. Ela está falando que é genial, né? Ela desfila todos os anos. E o Fabrício falou, Renatinha, constantemente vemos as mulheres andantes falando de assédio, muitas vezes grotesco por parte de alguns. Você já deu uma porrada na canela de algum chato bêbado no carnaval? Muito bom. Olha, Fabrício, querido, amigo, desculpa, mas eu tenho que falar louco, mas que eu amo. Você conhece Fabrício? Conheço. Aqui de Niterói. Então. Doutor Cadeira. Exatamente, doutor Cadeira. E aí, olha, assim não, mas que eu já tive que me livrar de algumas coisas já. Inclusive, porque assim, o que as pessoas pensam? Que porque por a gente andar na cadeira, a gente só sente da cintura para cima, né? Assim, num geralzão. Claro que isso varia total, porque tem a questão da lesão. Cada pessoa é única, né? Exatamente. Mas as pessoas têm um pouco isso na cabeça. E aí tem gente que chega achando que a gente não percebe, pelo menos achando que eu não percebo, querendo colocar a mão na perna. Aí eu falo, eu saio tirando, não sei o que, enfim. Já aconteceu. Não. Mas, exatamente, o famoso não é não. E na Embaixadores, eu acho que esse clima, não existe esse clima, né, Paul, de assédio, de grosseria, né? Não tem. É uma coisa, algumas vezes eu penso, me parece um filme de Fellini, onde tem todos os tipos da raça humana chegando para desfilar conosco. É muito gostoso isso. E aí todo mundo chegando de longe. A gente tem gente vindo de vários locais do interior do estado, outros estados também, vindo especificamente para desfilar na Embaixadores, que me dá uma alegria muito grande, né? Porque todo desconforto de correr atrás de patrocínio, de sofrer na pele, como é que é de receber não de patrocínio. E aí, até voltando agora, você falou que da Silvana está aí, ela foi uma grande pessoa que ajudou essa semana, ontem, hoje, para a gente pegar patrocínio que vai salvar nosso desfile este ano. Mas quando todo mundo chega lá com
basicamente um tesão para desfilar, porque é uma oportunidade de inclusão social e emocional que muitas pessoas pensam o ano inteiro. É o foco, pô, eu quero desfilar na Sapucaí, e agora eu posso. Então, a sede não tem, é só alegria mesmo. E, na verdade, minha filha sempre fala, pai, tá sempre chorando. Até eu falo que é o poeira da Sapucaí, mas a emoção é muito grande de ver pessoas ali que sofrem de alguma forma ou não sofrem, mas estão lá simplesmente para poder participar do maior evento do mundo. Com certeza. Renatinha, você que é uma aventureira, já pulou de paraquedas e fez muitas outras aventuras e é uma apaixonada pela vida, como você mesmo diz. O que você sente quando coloca as rodinhas na passarela do samba? Lu, eu acho que esse ano, então, especificamente, porque 2020 a gente ainda teve carnaval. E aí depois suspendeu tudo, enfim. E teve o de abril do ano passado, que foi bom, mas não foi assim. Foi aquele foi, mas não foi. Porque foi assim, acabou acontecendo, mas ainda era sem a gente saber exatamente como seria. Esse ano especificamente, eu estou tendo a certeza de que eu tenho o botãozinho do modo carnaval, que eu ligo e, enfim, vem uma energia, uma alegria e um monte de coisas que numa situação normal eu talvez me cansasse ou, sabe, alguma outra coisa antes. Isso para mim ficou muito claro, porque eu nesse momento estou de férias do trabalho. Mas os ensaios do Boitatá e da São Clemente, eu estou indo desde o meio de janeiro. E eu acordo às 5 para trabalhar. E eles estavam terminando no Rio, tipo 00:30, meia-noite. Então eu estava feliz. Ficava cansada, verdade. Mas ia feliz no dia seguinte, de boa. Tendo dormido 3 horas, 3h30. Então, assim, é um botãozinho que liga, é um mosquitinho que pica, não sei. Mas que não passa e não passa mesmo. E ainda bem. Porque, para mim, também é uma das épocas que a gente também transmite mais essa alegria por onde a gente passa. Que as pessoas interagem e brincam e tomara que isso durasse mais tempo, de verdade. E, claro, fora as purpurinas, que por mim podia usar o ano todo sem problema. Quer comentar, Paul, essa emoção de estar na vida? O que você sente quando abre o portão e anuncia, vem aí a Embaixadores da Alegria? Alívio. Alívio que a gente conseguiu mais um ano colocar o famoso bloco na rua, né? Porque, como eu falei, é uma batalha extremamente grande para colocar embaixadores na avenida. Mas a emoção eu não lembro de ter tido uma emoção tão grande. São emoções que você recebe a vida inteira, né? Nascimento da minha filha, ou a mesma coisa para o pai ou para a mãe. Mas a emoção de ver embaixadores, nossa, não tem que sentir, tem que sentir. Isso eu falo quando eu estou tentando, o Kai está tentando conquistar um novo patrocínio. Gente, vocês têm que ir lá, vocês têm que assistir e melhor ainda, participar do nosso desfile, porque só assim mesmo você vai entender o que significa o desfilar com embaixadores. Mas é uma emoção muito grande de ver que tem muitas pessoas que chegam lá, não sei como, tem pessoas que têm deficiências extremamente desafiadoras e chegam lá porque eles querem ser vistos e querem dizer que eu posso e podem, eles podem. É incrível, não tem palavras específicas para isso, tem que sentir na pele mesmo. Tem mais comentário aí, a Silvana falou que ela grita muito. Ela falou também antes aí, teve um outro comentário dela falando que a Embaixadores é fundamental. E o Fabrício também... Muito obrigado, Silvana. E o Fabrício também falou, ela falou que é fundamental para o carnaval, e o Fabrício também tem um outro comentário dele aí, o famoso doutor Cadeira, né?
que é um folião também. Muito importante. Agora, Renatinha, ele falou aqui, Renatinha é disposição, é alegria. É embaixadores, é boitatá. Renatinha, eu vou provocar o seu modo psicóloga. A gente teve Estou com medo. A Embaixadores, ela foi tema de um estudo, né, do pessoal da Universo em 2016, né? Interessante estudo. O que provoca, né? Qual a função dessa alegria de colocar as pessoas em ebulição na avenida? Qual o impacto que isso traz, por exemplo, na vida de uma pessoa com deficiência que ainda não desabrochou, que ainda não virou borboleta? Olha, Lu, primeiro eu acredito que cada pessoa tem o seu tempo e que às vezes a gente olha de fora e fala, nossa, mas aquela pessoa ainda não percebeu que ela pode, sei lá, ser mais independente. Mas eu também passei a entender, com esse meu tempo de cadeirante e convivendo com outras pessoas, que cada pessoa tem o seu tempo. O que, claro, não deixa de fazer ser muito importante mostrar. Porque eu acho que aí tem um efeito, não só, e aí é que eu acho mais legal, não só para quem tem uma deficiência, mas também para quem não tem. Porque a pessoa com deficiência, ela é rodeada pela família, por amigos, por cuidadores, enfim, por quem quer que seja. Então, eu acho importante mostrar esses estímulos e mostrar o quanto é possível. E mostrar é o famoso quem não é visto não é lembrado, mas no caso é assim, é o ser visto para saber que é possível, que é uma palavra hoje talvez muito batida, que é a representatividade, mas eu acho que é isso, assim, quanto mais se mostrar possibilidades, melhor, e aí isso vai numa onda, e a onda não volta, né? Então, assim, eu acredito muito e que assim, vai mostrando, aí vai aumentando, e aí mostra mais e aumenta mais, ao mesmo tempo que mostra também o quanto é por mais que sejam importantes todas as dificuldades para se chegar e sair dessa Sapucaí, que o Paul está falando, e que aí eu retorno um pouco para o que eu falei antes, é importante o poder, o querer e o poder juntos. Não importa, se só a Sapucaí for acessível, não é a solução. A acessibilidade tem que estar no entorno também, e no em como chegar. Mas, voltando à minha resposta, de verdade, eu vejo como um fator muito importante. E a gente sabe, e os estudos falam e confirmam cada vez mais, como o lado emocional e a afetividade, porque tem uma afetividade muito grande. Afinal de contas, quem vai para uma escola de samba gosta. E quem vai para uma festa dessa gosta. Então, o quanto isso tem um efeito positivo. E aí, assim, de verdade, eu espero que continue muito forte esse ciclo virtuoso de mais gente sabendo, e mais pessoas se interessando, e mais pessoas vendo que é possível. E como disse a Delma Pacífico, isso, a Delma Pacífico, o ouvinte, diz que o acesso e alegria é um direito de todos. E essa rede de apoio e afeto é muito importante nesse momento, né? Nosso tempo está terminando, só para complementar, eu falei do estudo e pesquisa como chama Carnaval como instrumento de inclusão social de pessoas com deficiência, de Juscelio Rodrigues Ribeiro e Luciana Mourão. É um estudo de 2016
da Universo. É importante dar crédito, né? Tem mais uma pergunta ali da Silvana, antes da gente finalizar aqui. A gente ficaria a noite inteira sambando, falando e rodando, né? Mas o tempo está terminando. Tem uma pergunta, Antônio, da Silvana, ou é só um comentário? Paul, você leva embaixadores para encantar os ingleses. Conta isso, se você levou, né? Você levou? Nós recebemos uma visita final de 2011 do governo britânico no Rio. Quando eu falo nós, o governo municipal do Rio recebeu o governo de Londres e do governo do país, vários ministros querendo fazer uma interação cultural durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Londres, e especificamente, obviamente, com o Rio, porque depois de Londres era a vez do Rio de Janeiro. Então, em 2011 e 2012, teve uma interação muito forte entre a Prefeitura do Rio e a Prefeitura de Londres. E, então, a gente descobriu que iria ter uma apresentação para vários ministros, e aí o governo britânico, a embaixada britânica em Brasília, me ligou e falou, a gente está querendo fazer alguma coisa. Bom, deixa comigo, a gente monta uma festa para eles. E aí eu falei com o então presidente da Liesa, o Jorge Castanheira, e ele falou, Jorge, eu gostaria muito de fazer uma festa aqui dentro da cidade de Samba, e apoiou na hora, a gente fez uma apresentação linda com o pessoal da ilha, União da Ilha, e várias pessoas gostaram tanto da Embaixadores da Alegria que eu e Caio fomos convidados para ver o carnaval londrino, né, britânico, e falar mais sobre embaixadores. Aí, então, a pessoa responsável pela a parte cultural de todos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Mackenzie, o nome dela, ela falou que ela nomeou embaixadores o maior projeto social do mundo para pessoas com deficiência. Então, foi uma grande honra, e a gente foi para conhecer Londres, várias pessoas de deficiência, projetos, e isso deu mais fruto que eu fui, logo depois, com o nosso carnavalesco da época, para ensinar como é que é de fazer fantasias para pessoas com deficiência. E aí a gente desfilou em Londres, em 2012, em cima de um enredo que os ingleses queriam fazer, que ligasse Londres e Rio, e obviamente a gente fez sobre São Jorge, que é o santo padroeiro da Inglaterra e do Rio também. Então a gente fez um enredo bacana, fizemos um samba enredo traduzido em inglês, que foi um grande desafio, mas então a gente já foi lá várias vezes fazendo, ensinando nosso conhecimento, experiência para pessoas com deficiência lá fora. Então, para mim, foi uma coisa muito engraçada, né? O inglês vem para Rio de Janeiro, junto com o pessoal aqui, a gente cria um projeto único do mundo inteiro e a gente começa a exportar para a Inglaterra. É engraçado, né? Muito bom, muito mágico. Bem, então nós estamos terminando, e antes de passar para a Renatinha, eu queria só que o Paul falasse da importância do desfile, convidasse as pessoas, e também ainda dá tempo de desfilar, quem quiser desfilar, como é que faz, onde é que compra a camisa, arranja a camisa, dá uma dica aí, que tem um monte de gente perguntando como é que faz para desfilar na Embaixadores. Bom, normalmente, Lu, a gente fecha a questão de camisa bem antes do Ano Novo, né, porque a procura é muito grande. A gente trabalha com mais que 100 associações do Rio, municipal e estadual e de outros lugares, então a procura é muito grande. E a gente tem 52 minutos para desfilar, então a gente sabe que até mais ou menos 1.800 pessoas a gente consegue atravessar a Sapucaí sem apressar e sem forçar a pessoa com deficiência de ficar com algum problema. Então, na verdade, a gente podia desfilar facilmente todo ano com 5, 6 mil pessoas, mas o tempo e os desafios que a gente teria, ou a gente tem, não iria permitir. Então, essa semana, eu espero que a gente vai anunciar amanhã, na quinta-feira, exatamente como vai ser a esquema de desfile para este ano.
Então, eu vou pedir que todo mundo ficasse de olho em nosso Instagram, que é @embaixadores-alegria16, principalmente. Se puder colocar de novo o Instagram Ótimo. do embaixador. Porque ali é o nosso mídia principal nesse momento, é nosso Instagram. Então, a gente vai colocar um monte de informações nos próximos dias em relação a isso. Então, eu só peço que as pessoas tenham um pouquinho de paciência e eu espero que até quinta-feira a gente já tenha isso já definido, como vai ser. Como vai ser como sempre, cheio de alegria, cheio de emoção. Vai acontecer no 25, dia dos desfiles campeãs, sábado da semana que vem. A gente deve começar a entrar na Sapucaí às 7h19, 23, uma coisa assim. Obviamente, o tempo que a gente vai começar o desfile vai ter que somar para fazer número 7 também, mas todas as informações necessárias as pessoas vão poder acessar nos próximos dias. Pô, muito obrigada pela sua participação. Garante a nossa camisa, né, Renatinho? Nós queremos... A Silvana também falou que... Claro, não, vocês são convidados, claro, óbvio, claro. A Silvana está falando que foi maravilhosa essa troca cultural. Renatinho, então o recado final é seu, né? E o que você espera desse carnaval, o primeiro realmente pós-pandemia? Olha, primeiro te agradecer de novo, Lu, pelo convite. Adorei conhecer um pouco mais de você, Paul. Eu também. Item. E, na verdade, repetir que, assim, com todos os desafios, venham. E se não vierem para o Rio, pulem carnaval onde estiverem, porque para festa é uma festa linda e que todo mundo deve participar do jeito que quiser e que conseguir. Então, e o Boitatá, para quem quiser e puder, vai estar domingo de 10 da manhã às 5 da tarde é o palco na Praça 15. Isso, o Antônio colocou na tela para quem não puder enxergar, quem puder ouvir, né? Tem aí todas as dicas. E esse ano, especificamente, eu vou estar na São Clemente, que é a 6ª escola de sexta-feira. Uma escola grande, muito querida. Sim, ela é uma queridinha. São Clemente ajudou muito gente no início da Embaixadores, o Renato, que é presidente, o Calequinho, que é mestre de bateria. Nossa, São Clemente é irmã. Enfim, quem quiser me acompanhar mais um pouquinho, meu Instagram é Renata Carvalho 82, porque lá vai estar um pouco também desse carnaval, porque a pessoa não se aguenta e vai em vários blocos. Tá aí o seu Instagram, seu Facebook também. Gente, obrigado demais, muita alegria, muita energia. E muito obrigado. Que venha o samba, que as nossas rodinhas estão preparadas, né, Renata? Muito obrigada. Olha, o nosso podcast fica no YouTube, nos canais do YouTube, no meu canal do YouTube, no canal da rádio, no Facebook e também nas principais plataformas tocadoras de podcast, Spotify, Google, Anchor. Daqui a pouco eu passo o link para vocês e vamos colocar as rodas na rua. Inclusão, acessibilidade, atravessando a passarela. Valeu, gente. Muito obrigada. Obrigado, Lu. Obrigado, Renata. Obrigada, Tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigado. Embaixadores da Alegria! Escola do meu coração de vocês também. Segura a marimba! Caramba! De uma semana, em 7 dias, aos 7 arcanjos, eu pediria. Sei que nesse peito caberia. Embaixadores da Alegria. Sei que nesse peito caberia. Embaixadores da Alegria. Alegria tem 7 letras. Amigo bom, são 7 de carnaval lindo. Eu tô doido, eu vou chorar. Que nós somos que honra. 7 é a camisa do Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília,
que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!